Hebreus capítulo 5. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter deixado de assistir o Gideão e vir para o culto hoje. Não é o pastor que está lá, não sei quem que prega hoje, mas é grande o cara que está pregando hoje lá. Né? Quem vai estar lá no ginásio é o presidente da CGADB e o pastor Reginaldo Ribeiro. O cara tem 2 metros de altura, então é grande mesmo. Né? Mas bom que você está aqui, meus irmãos. Mas os Gideões estão uma benção. Tenho visto algumas pregações, estão uma benção. Pregações bíblicas, né? A do nosso presidente da convenção, falando sobre céu e inferno, chamando a responsabilidade e a atenção evangelística. Isso foi extraordinário. Mensagens como essa não são atrativas, né? Não embalam a alma para o camarada gritar e fazer aviãozinho. Mas chama a responsabilidade dos ímpios, chama a responsabilidade daqueles que estão com as suas audições trancadas para a verdade. Então, o pastor presidente, pastor Nilton, trouxe uma palavra do céu, falando a respeito do inferno, no sábado. Quem não ouviu pode estar lá gravado lá no YouTube, para você ouvir. Amém? Quantos acharam Hebreus capítulo 5? Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, aos que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sente por bondade, meus irmãos. Cristo, o nosso sumo sacerdote perfeito. Jesus, ele é o sumo sacerdote ideal, porque cumpre perfeitamente tudo aquilo que o sacerdócio humano apenas apontava. E nenhum anjo com poder sobrenatural ele poderia servir como sumo sacerdote. Somente homens com as fraquezas da humanidade poderiam servir nesse ofício. Assim, os 4 primeiros versículos de Hebreus capítulo 5 que nós fizemos menção, dão as descrições, as qualificações reais para o ofício de ser sumo sacerdote. E os 5 versículos finais, que vão do verso 5 até o verso 10, dão a evidência de Cristo cumprindo todas essas qualificações. E o que nós percebemos lendo o capítulo de número 5, é o contraste entre o sacerdócio araônico e o sacerdócio de Cristo. Pois Cristo ele cumpriu todas as qualificações iniciais pertinentes ao ofício sacerdotal, como também foi muito mais além, pelo fato de ser ele o sumo sacerdote eterno. E o autor quer que os seus leitores observem e atente também acerca da fidelidade de Deus, sua vocação sacerdotal, e a sua vasta superioridade em relação aos sacerdotes araônicos. E nós mapeando esse texto em questão, e fazendo uma exegese do texto, nós
vamos observar as qualificações para o ofício de ser sumo sacerdote, a qual todo sumo sacerdote deveria ter para ocupar tal ofício. Primeiro, deveria ser humano e judeu. Segundo, capaz de cumprir a tarefa e oferecer sacrifício pelos pecados e expiar os pecados. Terceiro, cordial e empático com relação às necessidades espirituais. E por último, quarto, ser chamado, vocacionado por Deus para exercer tais ofícios. E abordando as qualificações para exercer a função de ser sumo sacerdote, dentro daquilo que nós abordamos, das características, dos aspectos que envolve o ser sumo sacerdote. O primeiro, o de ser humano e judeu. Somente um sumo sacerdote humano poderia representar os seus semelhantes. Verso de número 1, porque todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens. Segundo, de ser verdadeiramente solidário. Verso 2, e possa compadecer-se. E por último, ao ponto de apresentar sacrifícios por si mesmo, não somente pelo povo, não somente expiar pelo povo, mas primeiro por si e depois pelo povo. Verso de número 3. O segundo ponto que nós podemos observar sobre a capacidade de cumprir todas as tarefas pertinentes ao ser sumo sacerdote. Ele é divinamente designado para duas tarefas. Primeiro, representar o povo em assuntos relacionados a Deus e fazer ofertas e sacrifícios pelo povo. Terceiro, na qualidade de ser cordial e de ter empatia com o desenvolvimento contínuo da simpatia ou cordialidade para com o povo, ele deve ser capaz de lidar gentilmente com aqueles que são ignorantes, que estão se desviando ou que estão em fraqueza. Repare bem, o verso de número 2, o verbo metriofatem no grego, lembra os leitores de que o sumo sacerdote deve assumir uma posição entre a indignação e a indiferença. A palavra grega para compadecer-se implica em um sentimento para com aqueles que estão em ignorância, ou aqueles que são ignorantes, ou aqueles que são errantes, a qual não é um sentimento muito severo, mas também não muito tolerante. E exercer compaixão é ser moderado ou ter terno ao julgar uma situação. E ser terno a julgar uma situação significa agir com sensibilidade, compaixão, equilíbrio, sem perder o direcionamento do senso de justiça. E fato é que não é ignorar ou relativizar tudo, mas também não é ser duro, precipitado e insensível. É julgar com um coração moderado e cheio de misericórdia. Ele não deve condenar o pecador, mas também não deve fechar os olhos em relação ao pecado. Isto só era possível na função de ser o sumo sacerdote. Por que não anjo? Porque anjo não teria essa sensibilidade em relação aos seus semelhantes. Pelo fato de anjos, embora serem criados por Deus, serem seres perfeitos. Porque os sumos sacerdotes eram tomados entre os homens. E, portanto, eles eram sensíveis às fragilidades humanas e também às exigências da lei de Deus. E o pensamento no verso de número 2, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, é uma continuação do pensamento do capítulo 4 e do versículo 5, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Embora Cristo, como nosso sumo sacerdote,
não estava rodeado de fraquezas como sumo sacerdote, levantado entre os homens. Ele foi tentado em todos os aspectos, assim como nós. Em todas as tentações que nós passamos, Cristo também passou, mas não pecou. Por isso, comovido com as nossas fraquezas, Ele é capaz de compadecer-se de nós, ignorantes e errantes. Hebreus capítulo 4 e 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E quarto, na qualidade de ser chamado por Deus para o ofício. Ninguém tome essa honra para si mesmo, se por Deus não foi chamado. O verso 1 e o verso de números 4 nos dão a autorização do chamado divino para exercer a função de ser sumo sacerdote. O sumo sacerdote não assumia o ofício por iniciativa própria ou pela sua própria autoridade, mas o recebe chamado por Deus, assim como Arão foi. Ninguém é chamado ao ofício sacerdotal, ao ofício ministerial, se por Deus não foi chamado. Ninguém pegue essa honra para si, ninguém se aproprie dessa honra para si, se por Deus não foi chamado. Agora, a partir do verso de número 5, quem está com a Bíblia aberta, diga amém. A partir do verso 5, percebemos que Cristo cumpriu todas as exigências sacerdotais, mas que foi além do sumo sacerdote escolhido entre os homens, porque ele é o último sumo sacerdote e também é eterno. A partir do verso de número 5, nós vamos observar 3 ênfases que vão seguir um padrão. Primeiro, o chamado de Deus e sua exaltação, verso 5 e verso 6. Segundo, sua submissão ao Pai, verso 7 e verso de número 8. Terceiro, sua designação pelo Pai, versos de número 9 e verso 10. Primeiro, a primeira ênfase, ou o primeiro aspecto, vai centrar-se em 2 citações bíblicas que vão ancorar a centralidade em Deus e mostram que Ele não tomou para si a glória de se tornar um sumo sacerdote. O salmista lá no Salmo de número 2, verso 7, e o autor aos Hebreus, o citando no capítulo 5, verso 5, vai proclamar a filiação de Cristo, a filiação de Jesus. Já o Salmo 110, verso de número 4, citado pelo autor aos Hebreus, do capítulo 5, verso de número 6, proclama o sumo sacerdócio de Cristo, ambos estabelecidos e chamados por Deus. O propósito do Salmo 110, um salmo que vai tratar a respeito da realeza, é mostrar que o Messias davídico foi designado por Deus como rei exaltado. Salmo 110, verso 1. É sumo sacerdote. Salmo 110, verso 4. Agora, o verso 6 nos chama a atenção para um sacerdote do Antigo Testamento, antes do sistema levítico, antes de Deus escolher Arão, já existia nas páginas do Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 14, um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. E o verso 6 do capítulo 5 diz que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Lá no capítulo 7, que nós ainda vamos ministrar e abordar, vai trazer
uma explicação melhor daquilo que em Hebreus capítulo 5 já está dando uma abertura, já está dando um leque de Jesus ser o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a escolha de Melquisedeque, olhando para o capítulo 5, tinha um duplo propósito. Ele era o rei sacerdote de Gênesis capítulo 6, não com uma espécie de cristofania, mas uma figura histórica, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis 14, 22, a qual Abraão deu um dízimo, e assim ele entra no cenário como esta figura histórica, esta figura simbológica. Interessante, que ele não tinha começo ou fim na história, ou seja, ele não tinha genealogia, não se tem a genealogia de Melquisedeque em Gênesis, é alguém que aparece como uma figura representativa, é alguém que aparece como uma figura simbólica em Gênesis. Essa figura representativa e simbólica já apontava para o sumo sacerdócio de Cristo, e assim se tornou sumo sacerdote para sempre, e ele se tornou a figura perfeita para o Messias, como um eterno sumo sacerdote. Ainda, olha outra coisa importante que nós observamos no verso de número 5. A partir do verso de número 5, nós temos um verbo ali, o verbo glorificar, que vai substituir a palavra honra usada no versículo anterior, no versículo de número 4, e ninguém toma para si essa honra. O versículo 5 começa: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo. Quanto ao sumo sacerdote tomado entre os homens, o destaque é a honra desta posição. Quanto a Cristo como sumo sacerdote, não é apenas a honra da posição, mas também a glória, não somente a preciosidade da sua posição, como também o esplendor da sua pessoa. O capítulo 2, verso 9 de Hebreus nos diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Glória é o esplendor que está relacionado à pessoa de Jesus. Honra é a preciosidade daquilo que está relacionado com o valor e a dignidade de Jesus, o que está relacionado com esta posição. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 7, a palavra grega traduzida por preciosidade é a mesma expressão usada em Hebreus 2 e 9 para a expressão ou para a palavra honra. 1 Pedro 2 e 7, e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Sobre a glória e a honra de Cristo, embora ele viveu como servo, e não sobre o brilho da majestade da sua posição como filho de Deus, como rei, mas se observa no vislumbre da sua encarnação, no vislumbre do seu ministério, a glória e a honra sobre ele. 2 Pedro capítulo 2, verso 17, Pedro foi uma testemunha ocular, Pedro foi discípulo de Jesus, Pedro foi apóstolo de Jesus, e escreveu a epístola, a carta que encabeça o seu nome. Em 2 Pedro 2 e 17 ele escreve: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra, preciosidade e glória, esplendor, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Essa expressão que Pedro está utilizando é a expressão que apareceu às margens do Jordão, quando Deus bradou dos céus, dizendo após o batismo de Jesus: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho me
comprazido. Então, nós observamos no primeiro aspecto esta glória, esta honra sobre ele. A segunda ênfase que nós encontramos, ou o aspecto que nós encontramos, está relacionado à submissão de Jesus ao Pai. Jesus, sendo Deus, foi submisso ao Pai. Jesus, sendo Deus, foi obediente ao Pai. Olha que coisa fantástica, que coisa extraordinária. Na humanidade dele, sendo ele 100% homem, sendo ele 100% Deus, ele foi obediente ao Pai. E foi obediente até a morte, foi obediente até o final, até a morte de cruz. Em nenhum momento Jesus desobedeceu o chamado, o propósito e o fato de estar sobre si esta posição sacerdotal. Ele vai descrever a submissão de Jesus ao Pai como sumo sacerdote nos versos 7 e o verso de número 8. A sua cordialidade com a humanidade pecadora. O seu amor com a humanidade pecadora e a entusiástica e vigorosa vida de oração de Cristo é prova cabal da sua submissão, de dependência de seu Pai, em toda a sua extensão de vida, em todas as áreas da sua vida, inclusive nos seus sofrimentos. Ele estava em contato, ele estava em comunicação, e ele confiava na presença de seu Pai. E nisto nós também temos Jesus como modelo perfeito para nós, de obediência, de submissão e dependência de Deus, conforme expresso ou mesmo manifesta em sua vida de oração regular. Se Cristo deixou para nós o exemplo de ser obediente, nós temos que imitar a Cristo e ser obediente até o fim. Jesus não convida você a ser obediente. É nosso dever ser obediente. E Jesus foi o modelo cabal de obediência até o fim, nos chamando a responsabilidade de obedecer a Ele e de obedecer também a sua palavra. O verso 7 expõe, ou se refere à intensidade da oração de Jesus no Getsêmani, da sua obediência no Getsêmani. E a oração de Jesus foi ouvida, não no sentido de Deus o livrar da morte, mas no sentido de receber ajuda para suportar o sofrimento que lhe aguardava. Em relação ao autor fazer referência ao pedido de Jesus ao Pai, que o podia livrar da morte, e estas expressões no texto ainda confundem algumas mentes, confunde alguns historiadores, confunde alguns biblistas, confunde alguns corações. Alguns, atravessam esse texto, vão dizer que Cristo não pediu para ser salvo de morrer, mas da morte, e que a ressurreição é a resposta da sua oração. Outros sugerem ainda que ele estava pedindo para que Deus o libertasse do medo da morte. Ainda outros dizem que Cristo estava preocupado que a pressão que ele estava sofrendo no Getsêmani, ao ponto de ele suar gotas de sangue, pudesse levar ele à morte do jardim e não completar a sua obra. Mas diante de qualquer explicação que possa surgir, até as mais especulativas, as mais absurdas, uma observação precisa ser relatada que Jesus falou em Mateus capítulo 26, verso 39. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E a oração de Jesus foi ouvida. E a vontade de Deus foi realizada. E por meio do seu sofrimento na crucificação, como durante toda a sua vida os pés de Cristo marcharam firmemente pelo caminho da obediência. Se possível, passa de mim este cálice, mas não seja conforme o meu querer, não seja conforme a minha vontade, e sim conforme a tua. Qual era a vontade do Pai? Cruz. Qual era a vontade do Pai? Sangue. Qual era a vontade do Pai? Sacrifício. A vontade do Pai não era que o Filho escapasse do propósito
que já estava sentenciado antes da fundação do mundo. O propósito do Pai era levar o Filho ao sacrifício. O propósito do Pai era apresentar o Filho ao madeiro, para que o sacrifício que já foi prometido nas páginas do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, se cumprisse na Nova Aliança, e assim houvesse remissão para nós. Se Cristo não fosse a cruz, nós ainda estávamos mortos. Se Cristo não fosse para o Calvário, nós ainda estávamos falidos. Se Cristo não fosse para a cruz, nós não alcançaríamos a salvação. Mas graças a Deus que Ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. A terceira ênfase, o terceiro aspecto está evidenciado pelo desígnio do Pai. Jesus é designado pelo Pai ao seu alto ofício sacerdotal. Verso 9 e 10. E o autor repete o ponto em que ele já havia defendido lá no capítulo 2. E no versículo de número 10. Hebreus 2 e 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. E o que se descobre? Se descobre que o ofício de Jesus, como Salvador e também como sumo sacerdote, foi completado. Foi até o fim em sua vida de sofrimento, especialmente em sua morte na cruz, levando assim a sua exaltação celestial e a sua entronização à destra de Deus. E diante desta certeza de um Salvador e sumo sacerdote, o que o verso 9 destaca, ele se tornou a fonte da nossa salvação. A expressão grega, a fonte, é o autor e a causa. Ele se tornou o autor e a causa da nossa salvação. Ele se tornou o autor e a causa da nossa redenção. O resultado do sacrifício redentor de Cristo não é apenas vida, mas é vida eterna. Não é apenas gerar a vida, mas é dar a eternidade com Ele para esta vida. Uma salvação que é eficaz para todo sempre. Isaías capítulo 45, verso 17. Deus deixou uma promessa a Israel dizendo: mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. E aqueles que recebem essa salvação eterna são todos os que lhe obedecem. Não tem como aqueles que receberam a salvação eterna andar em desobediência ou rebeldia a Deus. Não tem como aqueles que receberam salvação eterna andar por caminho largo, se o caminho desta salvação eterna é de obediência através de um caminho apertado, mas que não é impossível de passar, que não é impossível de se chegar, que não é impossível de entrar. Não tem como alguém que foi alcançado por Cristo e por esta salvação eterna continuar caminhando a passos largos sem Deus. E Jesus não está procurando crentes. E Jesus não veio para salvar crentes. Jesus veio para salvar pecadores para se tornarem salvos e eternos. Porque de crente a igreja está cheio. De convencidos, a igreja está cheio. Mas de convertidos,
é somente aqueles que foram alcançados por esta salvação eterna e se mergulham a obedecer aos propósitos de Deus. E o que Jesus fez por nós é eterno. A salvação que Ele providenciou eterna, Hebreus 5:9, e sendo Ele consumado, veio para ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A redenção que Ele providenciou é eterna, Hebreus 9:12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A herança que Ele providenciou eterna, Hebreus capítulo 9, verso 5, 15, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, a aliança que Ele providenciou eterna, Hebreus capítulo 13, verso 20, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Tudo que Ele providenciou para nós é eterno. A salvação é eterna, a redenção é eterna, a herança é eterna, a aliança é eterna. Nós somos que nem Nabote. Se quiser comprar vinha, nós não vende. Pode tentar tomar força, mas a gente morre com a promessa. A gente morre com a herança, mas a herança a gente não entrega. Pode vir Acabe roubar a herança, mas não rouba a herança que Jesus já marcou aqui dentro. Pode vir Acabe junto com a sua esposa demoníaca, maligna, perversa, chamada Jezabel, tentar roubar a nossa herança, mas a nossa herança ninguém rouba, a nossa herança ninguém toma, a nossa herança ninguém vai saquear, porque a nossa herança é eterna. O nosso sumo sacerdote, o Cristo, que se fez homem, que sofreu as tentações da sua humanidade, é nosso fiel sumo sacerdote. Por isso convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiação pelos pecados do povo. Hebreus capítulo 3 e 1, considerai a Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 4 e 16, tendo pois um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Ele foi o nosso sumo sacerdote, enviado para mediar a nossa vida diante do Pai, e é o nosso sumo sacerdote como a fonte, o autor e a causa da nossa salvação, e foi através dele e do plano dele que eu fui alcançado por ele e derramado sobre a minha alma a fonte da sua graça e também da sua salvação. Fique de pé por bondade. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Ele é aquele que intercede por nós, que se compadece de nós, que é sensível a ouvir a nossa voz, a nossa confissão. Se tem alguém que pode compadecer-se de você, esse alguém é Jesus, o nosso sumo sacerdote.
tem alguém que pode olhar para você, como o olhar dele para a mulher, para a viúva de Naim, com íntima compaixão, esse alguém é ele. Você tem alguém que pode ver uma multidão triste, cantarolando em tristeza, enquanto estão levando um defunto e outra multidão vindo com ele, alegre, feliz, radiante, porque estão vindo com Jesus. Mas ele para. E ele sente tristeza, empatia. Se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Ele vai até aquela mulher com íntima compaixão. E só ele tem a capacidade de dizer, não chores. Nós não temos capacidade de chegar no velório de alguém e dizer, não chores. Mas ele tem. A íntima compaixão de olhar o profundo da alma, o profundo do nosso coração, e se compadecer-se das nossas fraquezas, das nossas limitações, do nosso sofrimento. Em todas as áreas que você sofre, Jesus também sofreu. Para mostrar para nós que o mais importante não é a matéria, mas para mostrar para nós que o mais importante é a presença dele, independente da matéria. Para mostrar para nós que o mais importante não é aquilo que temos a olho físico, mas o mais importante é aquilo que temos dele em nós. O Salmo 23, verso 1 diz, o Senhor é meu. Não é e nada, não tem e nada, é nada me faltará. Não existe a letra I, é vírgula, nada, o Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. O que não vai faltar? A presença dele. Jesus não está falando de coisas. Deus não está falando de coisas, o salmista não está falando de coisas. O salmista está falando da presença dele. E quem é o autor desse salmo? Davi, o rei Davi. O que Davi está dizendo? Nada do que eu tenho, que eu sou. Nenhuma riqueza, as posses, eu ser chamado de rei, é mais importante do que o Senhor que é o meu pastor. E acima de tudo, o mais importante é que não vai faltar a tua presença, a presença do pastor comigo. Ele pode compadecer-se de nós. Ele pode olhar para nós. Compadecer-se das nossas fraquezas, limitações. Deixa eu orar por você nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Alguém em nosso meio que deseja entregar a vida a Jesus? Temos alguém? Amém? Pai, nós oramos. Tu és o nosso sumo sacerdote perfeito. Perfeito. E nós somos ovelhas do seu pasto. Nós somos, Senhor meu Pai, aqueles que foram alcançados por Ti, por esta salvação eterna, por esta fonte, por esta graça poderosa, que nos alcançou, que nos amou, que nos enxertou em Ti, na oliveira verdadeira. E nós tomamos posse disso. Tomamos posse desta verdade e desta promessa que é eterna, desta salvação eterna, desta redenção eterna, desta herança eterna, desta aliança eterna. Ora mandara shuika mahai. Eu te louvo, Jesus. Eu te agradeço porque tu és sumo sacerdote perfeito, eterno, que fez um sacrifício perfeito e eterno pela nossa alma. Eu te agradeço e te louvo pela salvação, em nome de Jesus. Amém e amém.